Números, capítulo 13, a partir do versículo 17. Aqueles que encontrarem e tiverem condições, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Amém. 13, a partir do 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinde com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e a Gades, e deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Amém, irmãos? Até aqui. Amém. Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado por essa leitura, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa pregação. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nessa manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração, nesse texto tão conhecido, texto de Números, capítulo 13, em que o povo de Israel, depois da sua peregrinação pelo deserto,
ele chega à frente da terra prometida, a terra da promessa. Moisés, então, orientado pelo Senhor, como no versículo 1 do capítulo 13, Deus orienta Moisés a escolher príncipes de cada tribo, das 12 tribos de Israel, para irem dar o relatório sobre a terra a qual Deus havia prometido aos filhos de Israel. Para que assim fossem traçados, tanto por Moisés como por Arão, as estratégias para a tomada da terra prometida. Irmãos, o ano de 2023 está acabando. Estamos a poucas horas do final de 2023. O ano de 2024 está à nossa frente, assim como estava a terra de Canaã aos filhos de Israel. E nós, nessa manhã, irmãos, somos desafiados, mesmo em meio ao cenário que está sendo colocado diante de todos nós, guerras, rumores de guerras, epidemias, catástrofes naturais, governos corruptos, mesmo diante da apostasia que a igreja tem experimentado no nosso tempo, mesmo diante do tamanho que nós temos e da relevância que nós temos no contexto social, a nossa humildade, a nossa pequenez, nós nessa manhã estamos sendo desafiados, irmãos, a ter um olhar adiante, a ter uma visão otimista do ano de 2024. Amém. Eu e você, nós estamos sendo desafiados a não olhar as dificuldades que enfrentaremos em 2024, mas olharmos as oportunidades de avançarmos e de conquistarmos que Deus tem colocado no nosso coração. Irmãos, Deus orienta Moisés a enviar 12 homens para espiar a terra de Canaã. E eles trazem um relatório honesto da visão que eles tiveram. A terra era tão espetacular, irmãos, que para trazer um cacho de uva foi preciso 2 homens com o cacho pendurado. Já imaginou? Mas eles também relataram que nessa terra habitavam povos muito poderosos, povos avançados, povos acostumados com a guerra, com a batalha, homens, como diz aqui na Bíblia, irmãos, homem de grande estatura, não significa literalmente que eram gigantes, homens altos, mas homens valentes, valorosos, homens de coragem, homens dispostos à batalha. E o povo de Israel, quem era, irmãos? Era um grupo de escravos que tinham saído da terra do Egito, que não tinham lutas ainda em seu currículo, batalhas. Eram agricultores, irmãos, e pecuaristas, que estavam diante da terra de Canaã, e diante desse relatório eles teriam que enfrentar exércitos bem equipados, bem treinados, prontos para a batalha. E nesse relatório, alguns dos homens trazem um relatório a Moisés e dizem: olha, a terra ela realmente emana leite e mel. Como vocês viram, o fruto é assim, é fértil. Lá, tudo que Deus disse acerca dessa terra é verdadeiro. Mas tem um problema. Os habitantes. As pessoas que moram lá são muito poderosas. Nós não temos como vencer. Nós vamos morrer se formos à batalha contra esse povo. Mas 2 jovens, 2 príncipes de Israel, tiveram uma visão diferente dos outros 10. Caleb e Josué.
O primeiro a se levantar é Josué. E ele começa: eia! Certamente prevaleceremos contra eles. Ei, que é isso? Por quê? Como assim nós seremos devorados por essas nações? Como assim? Como assim nós que andamos pelo deserto, que fomos livrados pelas mãos de Deus, das mãos de Faraó, que vimos Deus abrir o mar vermelho para que possamos atravessar a pé seco, enquanto o exército de Faraó foi consumido pelas águas? Como assim nós vamos perecer diante desses povos, uma vez que Deus nos sustentou durante o dia com a nuvem para fazer sombra e à noite com a coluna de fogo nos guiando pelo deserto? Como assim? Como assim os nossos inimigos são mais poderosos do que nós? Como assim nós vamos perecer? Como assim, irmão, a luta que você está enfrentando vai lhe consumir? Como assim os desafios que estão diante de você são maiores do que o seu Deus? Como assim? Como assim? Esses 10 homens se esqueceram de todos os feitos que Deus havia realizado durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Eles se concentraram exclusivamente, irmãos, nas dificuldades, nos obstáculos, nos desafios, e já estavam com o coração para ir à batalha de homens derrotados. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma promessa de Deus para mim e para você, amém? Para mim, para minha vida e para a sua vida. Para minha família e para a sua família, amém? Há uma promessa de Deus. A promessa de que a eternidade nos aguarda ao lado do Senhor, amém? Esse povo está muito fraco. Ei, você não entendeu. Seu coração não está saltitante de alegria? Há uma promessa de Deus de que nós herdaremos a nova Jerusalém que desce do céu, destinadas àqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por que você está triste com as lutas que estão diante de você? Por que você está preocupado com o que espera você ainda no ano de 2024? Esqueceu de tudo que Deus já realizou na sua vida, da sua trajetória até o presente momento? Dos milagres, das vitórias que Deus já concedeu a você? Esqueceu que você é o portador das boas novas? O Evangelho é isso, irmãos, é boas notícias. A luta é difícil, amém? As lutas são difíceis. As batalhas, muitas vezes, são constantes. As tristezas, as decepções, elas estão caminhando lado a lado conosco. Amém? Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando eu li esse texto, irmãos, e todas as vezes que eu leio essa passagem bíblica sobre quando Moisés manda os espias para espiarem a terra, e o relatório que esses homens trazem, vem ao meu coração o porquê que Josué e Caleb tiveram uma visão diferente dos outros 10. Por que Josué e Caleb estavam confiantes de que iriam conquistar aquela terra? E eu tenho uma convicção, irmãos, que é o título dessa mensagem: a extrema confiança deles em Deus. Amém. É verdade. A extrema confiança deles em Deus.
Nós temos tantos episódios, irmãos, e personagens bíblicos que enfrentaram grandes desafios e que tiveram a vitória porque confiaram no poder de Deus, na bondade de Deus. O maior exemplo que nós temos aqui no Antigo Testamento é o rei Davi, um jovem, ruivozinho. Está o exército de Israel contra os filisteus em batalha e se levanta o gigante filisteu, homem treinado para a batalha, e desafia durante dias, durante semanas, todo o exército de Israel. Um exército que nunca havia perdido uma batalha até então, mas que tremeu quando viu aquele gigante. Aí, um jovenzinho ruivozinho, parecido com um galeguinho que entrou aí, ruivozinho, foi deixar alimentos para os seus irmãos no campo de batalha. E ouviu o gigante zombar dos exércitos de Deus vivos, e o seu coração se encheu de ira. E se colocou à disposição para enfrentar o gigante. Você entende, meu irmão? Um exército de homens treinados para a batalha, que já haviam enfrentado e conquistado vitórias, estavam com medo de um oponente. O exército de Deus. O exército que não lutava só, Deus lutava com ele, mas eles estavam com medo. E um jovem, um adolescentezinho, se coloca para lutar, que nunca esteve em batalha. E todos vocês sabem o resultado. Qual foi a diferença aí, irmãos? A confiança em Deus. Quando você confia em Deus, você não se concentra nas dificuldades da batalha, porque você tem certeza da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 14, irmãos, dando continuidade ao relatório desses homens, diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, o povo chorou naquela noite. O povo não deu ouvidos às palavras de Calebe. O povo deu ouvidos à palavra dos outros 10 príncipes. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. Lhes disse: tomara tivemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantando um capitão, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, como é o nome, André? Jefoné. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Irmãos, a quem você tem dado ouvido diante da batalha que você está enfrentando? A quem você tem dado ouvidos? Doze homens entram a espiar a terra. 10 se concentram na dificuldade da conquista. 2 têm a certeza da vitória porque confiam em Deus. Aleluia. O povo de Israel estava murmurando e querendo voltar à terra do Egito. Olha que absurdo, irmãos. Eles estavam livres da escravidão.
E pelo medo de enfrentar os obstáculos que foram detalhados pelos espias, estavam dispostos a voltar pelo deserto, enfrentar todo o desafio que já tinham enfrentado no deserto, e ir até o Egito e voltar a ser escravo. Porque não confiaram na promessa de Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Josué disse: não. Como assim? Voltar a ser escravo? Vocês estão com medo desse povo aí? Esse povo aí não tem nem chance. Porque quem luta conosco, por nós, é Deus. Ei, quem luta a sua luta não é você, é Deus. Eu acho que você não entendeu. Quem luta a sua luta não é você, é Deus. Amém? Amém? É Deus. E por isso você tem vitória. Não é pela sua força, é pela sua capacidade, é pela força do Senhor. Aleluia. Amém? Irmãos, no Salmo 9:10 diz assim a palavra de Deus: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Tu, pois, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Amém? Será que você tem buscado o Senhor? Muita gente quer a vitória, amém? Eu quero a vitória, você quer também? Amém? Nós queremos a vitória, amém? Mas você tem buscado aquele que pode conceder a vitória? É verdade. Salmo 27:8 diz o seguinte, irmãos: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia! Você tem noção disso, irmão? E por que você está se deixando consumir pelo medo? Por que você está desistindo da luta antes de enfrentá-la? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, quando se converteu, entregou a sua vida a Jesus, você se alistou no exército mais poderoso do universo. Amém? Amém. Você agora é um soldado de Cristo. Amém. E nesse exército, que é o exército de Cristo, não há espaço para covardes. É verdade. Tem que ser corajoso. Tem que ter coragem. Não pode ter medo. Ah, pastor, mas como assim? Quer dizer que o senhor nunca tem medo? Tem. Às vezes eu penso que eu vou ser consumido. Noites eu choro. Mas logo me lembro que o Senhor é comigo. Amém. Isso me faz persistir. Isso me desafia a não desistir. Quantas vezes eu não quis desistir? Eu acredito que com você não foi diferente. Quantas vezes, assim como o povo de Israel, não quis voltar para o Egito? Mas Deus trouxe ao meu coração a lembrança de quem Ele é. Daquilo que Ele fez. E da missão que Ele me confiou. Irmãos, Isaías 12:2 diz o seguinte: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A diferença entre Josué e Caleb dos outros 10 príncipes é porque esses versículos que nós citamos aqui
expressam a certeza que existia no coração desses dois homens. E o que é que tem habitado no seu coração? Aleluia. Irmãos, o ano de 2024 não vai ser fácil. Eu não vou mentir para você. Não vai ser fácil. Mas eu não estou preocupado com as dificuldades que esse ano, que está às portas, me aguarda. Porque ao meditar nesse texto sagrado, o meu coração se encheu de alegria, porque eu tenho a certeza que mesmo enfrentando fortalezas espirituais da maldade, mesmo enfrentando grandes gigantes, mesmo com toda a luta e peleja que me aguarda no ano de 2024, eu tenho certeza que eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu acredito que você não será, mas já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Afinal, irmãos, o Evangelho é boas novas, boas notícias. E eu escolhi o dia de hoje para trazer a você não exortação, mas a trazer para você boas notícias. Amém. E a boa notícia para você é que nós conquistaremos a terra prometida. Amém. Nós venceremos as batalhas. Nós derrubaremos os muros das fortalezas que estão diante de nós em 2024. Nós conquistaremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Amém, irmão? Amém. E eu finalizo, irmãos, com um texto, com dois textos. O primeiro texto de João 14:1, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Palavras de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Assim disse o Senhor. Em Jeremias, irmãos, e aqui eu finalizo. Em Jeremias 17, do 7 ao 8, Deus vai dizer o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Irmãos, eu não estou preocupado com o avanço do comunismo no nosso país. Não estou preocupado, irmãos, com a perseguição que a cada dia, que era velada, mas que a cada dia está mais evidente contra a igreja. Não estou preocupado. Não estou preocupado, irmãos, com aqueles que lutam e batalham para destruir as nossas famílias. Não estou preocupado, porque eu tenho confiança exclusiva e total no Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que 2024 será o ano de conquista, o ano de vitória para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Porque quando olhamos, irmãos, para a história da igreja, em todos os séculos,
Onde a igreja mais cresceu foi nos momentos em que ela foi mais perseguida. Então somente precisamos ser como Josué e Caleb. Fecharmos os nossos olhos para os obstáculos e os desafios. E colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Santo querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Ó Deus, quão maravilhoso é estar na tua presença. Ó Deus, como foi difícil, Senhor, atravessar 2023, Senhor. Foi difícil. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Estamos aqui no final e somos gratos porque chegamos até o final. 2024 está aí, Senhor, na nossa frente. Estamos a poucas horas de cruzar, ó Deus, essa fronteira entre 2023 e 2024. Mas estamos alegres. Porque não estamos olhando para os desafios. Estamos olhando para o Deus que nos sustenta, nos guia, nos motiva, no Deus que nos concede vitórias todos os dias. Que a tua boa mão, Senhor, nos acompanhe, assim como nos acompanhou em 2023. Que ela continue sobre nossas vidas em 2024. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.